Uma das melhores coisas que você pode fazer consigo mesmo é literalmente entender o seu corpo, entender você e, por fim, ter autoconhecimento. CP, como assim? O que é autoconhecimento? Cara, nada mais, nada menos é você entender os seus limites, entender o que você gosta, o que você não gosta e compreender isso diante da sua realidade. Eu sei que isso muda de realidade de cada um para cada um, mas isso simplesmente é libertador. Cara, eu falo isso por experiência própria. Vou falar um relato pessoal sobre autoconhecimento, sobre coisas que podem afetar positivamente a sua vida. E antes que eu fale, eu só peço humildemente que você se inscreva aqui no canal, que você dê um like, porque estou com a meta de bater 600 inscritos e eu preciso de você. Preciso de você. Me dá uma ajuda? Se inscreve aqui no canal, dá um like. Não tô pedindo dinheiro, tô pedindo a sua força para você me ajudar a continuar crescendo, a continuar produzindo conteúdo. Pessoal, uma das melhores coisas é você entender quem é você. Sabe por quê? Porque as pessoas ao seu redor vão dizer quem é você. Elas vão dizer quem é você com base na vida delas. E isso pode influenciar diretamente a sua vida, se você não souber quem é você. Como é que você vai saber quem é você? Bem honestamente, primeiro de tudo, fazendo uma terapia. Mas eu não fiz terapia para entender quem eu era. O que eu fiz? Eu saí do meu ciclo social. Exatamente. Na minha opinião, eu sofria bullying no colégio. Na minha opinião, entendeu? Eu não gostava da maioria das pessoas do meu colégio. Eu gostava de poucas pessoas. E essas poucas pessoas realmente eram meus amigos, eu gostava deles. Porém, hoje em dia, praticamente eu não falo com nenhum. Os meus amigos realmente são pessoas que eu conheci no meu condomínio e pessoas que eu conheci pós-libertação. Como assim pós-libertação? Na minha opinião, no colégio, eu era excluído, eu não era uma pessoa aceita por todos, e as pessoas tiravam onda, eu simplesmente era muito introvertido e ficava por isso mesmo. Não não me entrava em nenhum grupo social, eu ficava, por exemplo, para você ter uma ideia, tá? Normalmente as pessoas ficavam aqui no colégio, eu ficava ali, porque eu não tinha contato com ninguém e eu ficava lá jogando ping-pong, por exemplo, ou jogando qualquer outra coisa pra esperar o tempo passar e eu voltar pra casa. E aí quando eu voltava pra casa, eu fazia minhas obrigações e aí eu ia ver meus amigos realmente, que eram os meus amigos do condomínio. Essa era a minha vida até 2017, na minha opinião, 2017. O que aconteceu para mudar totalmente isso? Meus pais me colocaram em um intercâmbio de um mês. Um mês. Isso foi o suficiente para mudar toda a minha vida, mudar minha perspectiva, entender quem eu sou e realmente melhorar a minha vida totalmente. Por quê? Porque antes da minha imersão, eu não tinha confiança em absolutamente nada. Eu era uma pessoa totalmente insegura. Eu era o bot, entendeu? Mandavam fazer, eu fazia. Mandavam fazer, eu fazia. Não tinha questionamento, eu não entendia porquê, eu só fazia, porque eu sei que isso tinha que ser feito e acabou. Não questionava, basicamente um bot e um NPC. E aí me colocaram nessa imersão. Eu queria, obviamente, queria, mas o que acontece? Normalmente, as pessoas vão para a imersão com entre 14 e no máximo 16 anos, mas o certo é tipo 14 e 15 anos. 15 anos é a regra. Eu fui com 16. Ou seja, eu fui tipo no limite do amanhã, no limite máximo. E aí o que acontece quando você vai mais velho? A chance de você ir com pessoas que você conhece é baixa. É baixa. Normalmente, a lógica dessa imersão é você ir com pessoas que você conhece e aí se diverte nos Estados Unidos, tira sua resenha, você conhece outra cultura, só que com os seus amigos. Mas isso não aconteceu comigo. Se eu fosse em 2016, aí sim eu estaria no período certo, com 15 anos, e aí eu teria realmente tido a experiência por completo. Mas não, em 2016 não tinha dinheiro, fazer o quê? Faz parte, não tinha dinheiro, mas
Em 2017, apareceu a oportunidade e eu consegui, sim, ir para minha imersão de um mês nos Estados Unidos. Nessa imersão, eu não conhecia absolutamente ninguém. Não conhecia absolutamente ninguém. Mas isso foi o suficiente para mudar minha vida totalmente. Por que mudou minha vida totalmente? Porque eu fui obrigado a me conectar com as pessoas. Eu tinha duas opções. A opção de ficar de canto, excluído, sendo introvertido, que eu era extrovertido, ou simplesmente pagar de doido e mudar minha personalidade. Não, agora eu sou extrovertido. Agora eu vou conhecer gente nova. E foi o que eu fiz. E realmente, cara, as pessoas novas, elas não te conhecem, elas vão te conhecer agora. E aí, todo o seu passado, tudo aquilo que te assombrava, não vai existir mais. E aí você vai poder ser quem você é realmente. Quando eu conhecia essas pessoas, eu não pensava em nada. Eu simplesmente agia com base nos meus instintos. Ou seja, eu era quem eu era. Eu era quem eu era. Você tem que dar um jeito, irmão, de você se libertar daquilo que te prendia no passado. Porque você fazendo isso, você vai ser exatamente quem você nasceu para ser. Isso muda sua perspectiva totalmente, porque enquanto naquela época eu tinha, vamos supor, vamos ser sinceros, amigos dignos, eu tinha o quê? 4, 5 naquela época. Naquela época. De um dia pro outro. De um dia pro outro. Basicamente eu tinha 10 amigos. Depois mais 10 amigos. Depois comecei a ter amigas. Olha que coisa louca que eu não tinha na minha vida. Amiga. E era amiga realmente, tá? Não tinha intenção nenhuma. E aí fui conhecendo mais gente. Mais pessoas falando meu nome. E eu, pós-imersão, quando já voltei pro Brasil, essas pessoas moravam na minha cidade também. E aí eu conheci outras pessoas, fui para outros lugares, isso mudou minha realidade, mudou minha perspectiva de vida. E cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Obviamente, você pode ter o seu autoconhecimento através de uma terapia, mas saindo do seu ciclo social, de alguma forma, você não precisa ir para imersão, você não precisa ir para outro país. Você saindo do seu estado por um período de tempo, isso talvez seja o suficiente para você. Talvez isso seja o suficiente para você entender quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, impor seus limites. E outra, isso eu me senti excluído em 2017, que eu estava no colégio ainda. Em 2018 eu ainda estava no colégio, no meu último ano. E aí a minha postura, cara, mudou totalmente. Eu não era mais excluído, do nada, de um dia pro outro. De um dia pro outro. Quando eu voltei, era basicamente a minha postura. Enquanto antigamente eu ficava assim, encolhidinho, pedindo, pedindo, né? Imagina, um cara assim no colégio, pedindo pra sofrer, né? Pedindo pra sofrer. Aí você volta, já bota a postura, já fica assim na frente, o povo falar merda de você, você retruca e você fica na sua, ou você simplesmente foda-se pra essa pessoa. As pessoas percebem ao seu redor, as pessoas entendem que você mudou, entendem que você é mais maduro através do seu autoconhecimento. As pessoas param de colocar o dedo em você e falar, ó, você é isso. E você fala, não, eu não sou isso. Eu sou isso que você tá vendo agora no exato momento. E as pessoas entendem, caramba, ele é isso realmente. Ou seja, vou parar de tentar colocar ele onde ele não é mais. Isso existe, cara, isso é um fato. E eu falo isso pra você que tá perdido na vida. Irmão, juro a você, se você tiver a oportunidade, saia do seu ciclo social por um mês. É o suficiente, é o suficiente. Mas, enquanto você sair desse ciclo social, você precisa conhecer outras pessoas. Precisa. Não tô dizendo pra você ter 1 milhão de amigos, até porque hoje em dia eu conto nos dedos quem são meus amigos realmente. Mas o fato de você conhecer pessoas novas, ir para lugares totalmente diferentes e se expressar como você realmente é, isso muda sua vida, muda totalmente. Você para de se enxergar como os outros querem que você se enxergue e você tem realmente a sua escolha e tem aquela determinação que nunca teve na sua vida. Isso, cara, vai definir totalmente o seu futuro. Porque se você ficar atrelado ao que os outros pensam, a sua vida vai ser definida por aqueles que querem que sua vida seja como eles realmente sonham. Ou seja, aquelas críticas que você escuta normalmente não é crítica de verdade, é simplesmente medos que as outras pessoas têm e colocam esse medo em você, achando que você vai sofrer eles e o ego delas terá permanecido. Porque, irmão, é difícil e é raro você conhecer uma pessoa que realmente, verdadeiramente
quer que você vença. A maioria das pessoas querem que você vença, mas também nem tanto. Que fique realmente naquele estável, naquele patamar. E às vezes, cara, não é nem por mal, o ser humano é assim. O ser humano é assim. É muito difícil você ver uma pessoa que realmente, verdadeiramente quer o seu bem, quer que você cresça. E que nem pense, nem que forma de inconscientemente falar, ah, esse cara é maluco. Esse cara tá fazendo uma coisa que eu não faria. Eu não faria essa coisa, mas eu fico atraído. Eu fico tipo, como assim ele tá fazendo essa coisa? Não é uma coisa que eu tentei fazer há um tempo atrás, ou tenho medo de fazer por medo do que os outros vão falar? E aí, quando você tem essa noção, quando você tem essa perspectiva de vida, simplesmente a sua realidade muda e você começa a correr atrás do que você realmente quer e você sabe exatamente o que você é, porque você tem noção e você tem autoconhecimento. Tamo junto, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, me ajuda a bater 600 inscritos, tamo quase, tá? A gente tava em 400, fomos para 500 e agora a gente tá em busca dos 600 até o final do ano, se Deus quiser, 1000 inscritos. Tamo junto, dá um like e se inscreve no canal.